Olá pessoal, a questão 1 de termologia. Essa questão foi dúvida. Na montagem de uma cozinha para restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há maior economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade do material, de sua área, da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dado pela relação. Essa relação é fornecida na questão. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por, então tem a expressão matemática quando se trata de panelas com dois materiais também. D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais. K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para as panelas são alumínio, aí ele dá a constante que é 20, o ferro a constante é 8, o aço a constante é 5 e o cobre a constante é 40. Todos na mesma unidade para ficar fácil a gente comparar o Watt por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia espessura de cobre e meia espessura de aço. Todas elas têm a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica então não esqueça isso. A mais econômica é a que tem o fluxo maior, porque que tem maior fluxo de calor, conduz mais calor, por isso cozinha mais rápido e por isso economiza mais. Então você vai pegar aquela que tem um fluxo maior, que é a mais econômica, e o que tem um fluxo menor, que é a menos econômica, para fazer a ordem correta, beleza? Bom, olhe para cá. Você tem, deixa eu ver aqui que eu bati na mesa, não sei se está organizadozinho, tá? Saiu um pouco. Muito bem. Beleza. Pessoal, ele quer comparar uma panela de ferro. Vamos pegar o ferro. Ferro, certo? É um material sólido, então a expressão é essa. O fluxo vai ser K do ferro, 8. A, que é a área do fundo da panela. ΔT é a variação de temperatura e D é a espessura. Todas as panelas têm a mesma área, né, no fundo. Tem mesma espessura. E o ΔT é a variação de temperatura. Eu quero cozinhar uma determinada coisa, eu não posso cozinhar. Se eu quiser cozinhar arroz, cozinhar feijão, tem que cozinhar uma carne. Então, a ideia é que você tenha a mesma variação de temperatura para que possa estabelecer uma comparação. Essa panela é melhor, como é que eu sei? Então, eu digo, para provocar a mesma variação de temperatura, já que elas têm áreas iguais e distâncias e espessuras iguais, esse é o fluxo referente à panela de ferro. A panela de ferro, alumínio, né? Panela de ferro, certo? Alumínio, o fluxo vai ser o K do alumínio, cadê? 20, A ΔT sobre D. Eu fico repetindo a
explicação, porque eu acho importante para você fixar. Ele diz que é a mesma área de fundo. Ele também diz que é a mesma distância, ou seja, essa distância é espessura, a grossura da panela. É por isso que eu prefiro usar espessura. Mas ele deu a fórmula com D para espessura. Problema nenhum. E o ΔT, repito, para que eu possa comparar uma panela com outra, eu preciso comparar elas produzindo a mesma variação de temperatura. Bom, e finalmente, a outra panela, ela tem metade da espessura de cobre e metade de aço. Então agora você vai ter cobre mais aço. Então o fluxo vai ser A ΔT D1 e D2. O que é D1 e D2? Veja, D1 e D2 são os dois materiais da panela. Se todas as panelas têm a mesma espessura, então o total é D. Por isso que ele diz, ó, metade significa D sobre 2 é cobre, cadê o cobre? 40. E a outra metade, D sobre 2 de aço, cadê o aço? 5. Então tá aqui, ó. Metade e metade, então metade e metade, para poder dar a espessura total igual a das outras. A diferença é que essa tem dois materiais esses, cobre e aço, que tem coeficientes de dilatação diferentes. Aí você vai arrumar, organizar isso aqui matematicamente. Então veja, A ΔT D sobre 2 sobre 40 é D sobre 80. Mais D sobre 2 sobre 5 é D sobre 10. Então aqui você tem A ΔT, o mínimo. Quando você tem um número que é múltiplo do outro, o mínimo é o maior deles. 80 por 8 dá 1 vezes D é D. 80 por 10 dá 8 vezes D. 8D. Então o fluxo vai ser 9D sobre 80, invertendo, fica 80 sobre 9D A ΔT. 80 dividido por 9 dá aproximadamente 8,8. A ΔT sobre D. Então veja, A ΔT sobre D, A ΔT sobre D, A ΔT sobre D é igual. Ele diz que a área é igual, ele diz que a D, que a espessura é igual, e o ΔT é que para que eu possa comparar, eu tenho que fazer com que as panelas estejam submetidas à mesma variação de temperatura, ou seja, se tiver a mesma variação de temperatura, aí eu posso comparar apenas os materiais das panelas, ou seja, a economia de combustível, que no caso é gás, apenas focado no problema do material, tá certo? Bom, então você vai ver, quem tem, tá aqui, ó, certo? Quem tem maior condutividade, maior fluxo é alumínio. Então, fluxo alumínio maior do que o fluxo, esse é 8,8, cobre aço, e é maior do que o fluxo do ferro. Então, quem tem maior fluxo economiza mais, menor fluxo economiza menos. Essa é a ordem da maior economia para a menor economia: alumínio, cobre aço e ferro. Alumínio, cobre aço e ferro estava, né, na letra B nessa prova. Então, a questão é muito boa, não é considerada uma questão fácil. Então, quando a gente estuda calorimetria, estudamos também fluxo de calor, e é um assunto interessante, modelo
do Exame Nacional do Ensino Médio.